5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Cleonice Maia. Tá aí, minha querida Cleonice, a música que você pediu. Aê! E você pode fazer como a Cleonice, entrar no canal, se inscrever, pedir sua música. E hoje estamos comemorando uma super marca. Ultrapassamos a barreira do 47K. Estamos com mais de 47 mil visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho pra fazer. como diria Marcelo Rezende, agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, hoje vamos falar sobre o governo Temer. Não, já foi. Obrigado, Zé. Sempre puxando minha orelha aqui. Vamos falar sobre as eleições de 2018. E essas eleições de 2018, a gente pode dizer que o avanço social permitido pelos 14 anos do governo trabalhista também elevou as expectativas das camadas médias e baixas da população, permitindo então o desenvolvimento de novos atores políticos e sociais. Na mesma medida, o ocaso do modelo trabalhista de governo, o esgarçamento da democracia representativa e a rejeição ao governismo de coalizão abriram espaço para um novo protagonismo político de consequências até agora imprevisíveis. O crescimento acentuado da violência urbana, certamente impulsionado por um caos econômico, trouxe consigo um altíssimo nível de insatisfação política e uma procura maior por soluções conservadoras para os problemas do cotidiano. Nessa toada, a gente pode observar aí um aumento substancial do protagonismo das Forças Armadas na vida política, já que as Forças Armadas do Brasil ainda gozam de uma considerável aprovação popular. E, sem dúvida, o reconhecimento do papel exercido pelas Forças Armadas na vida política está relacionado à sua participação em missões de paz estrangeiras e nas operações de pacificação e garantia da lei e da ordem, o chamado GLO. Bom, são exemplos da participação militar em solo estrangeiro, a Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti, a MINUSTA, e a Força Interina das Nações Unidas do Líbano, UNIFIL. Somam-se as Forças Armadas, as Forças de Segurança Pública, mas em menor escala, tá? Já que uma parte considerável da população condena os abusos cometidos pelas polícias com pretexto do combate ao crime. Deve-se considerar também como um fator de, diria, deterioração. Epa, quase que não sai. Então a gente deve considerar também aí como um fator de deterioração. Epa, tá complicado falar deterioração. Epa, da confiança dessa categoria frente à população civil e o envolvimento de agentes de segurança pública com o crime organizado. Outra faceta do conservadorismo é o aumento da representação política dos grupos religiosos, sobretudo de grupos evangélicos. De uma certa forma, esse aumento em representatividade segue uma trajetória de crescimento dessas próprias religiões evangélicas entre as populações. No caso, aí eu quis colocar dentro das populações mais pobres, mas também se deve ao protagonismo que esse grupo apresenta frente às pautas caras ao conservadorismo, ok?
São exemplos dessas pautas, então, questões como a proibição do aborto, a criminalização da homofobia, a flexibilização da educação, mas também questões como a liberdade de culto, a isenção de impostos sobre entidades religiosas, o que esse governo acabou concedendo. Então, o aumento do conservadorismo se opõe, em certa medida, ao aprofundamento das pautas ditas progressistas, como é o caso da regulamentação das drogas, o direito à interrupção da gravidez, do combate ao racismo e à intolerância religiosa, da pluralidade de gênero e também das liberdades civis. Costuma-se imputar essas pautas a determinados grupos no espectro político da esquerda, mas isso não é 100% realmente válido, porque existem grupos feministas, movimentos negros, dos coletivos sociais e ainda movimentos sociais que são tão variados quanto o próprio espectro político. No campo dos movimentos sociais históricos, tem-se a permanência da luta pela terra, que é protagonizada por grupos como o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a luta pela moradia digna, protagonizada por grupos como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. As eleições do ano de 2018, elas evidenciaram aí uma participação política maior de indígenas, de líderes das camadas mais pobres da população e principalmente das mulheres. Também vimos nessas eleições a emergência de novos grupos na disputa pelo protagonismo das políticas mais liberais. Destacam-se a consolidação de membros de grupos como o MBL e outros participantes do processo de impeachment, como a tentativa eleitoral e uma maior participação do empresariado, inclusive apresentando aí candidatos próprios. Na prática, isso significa uma mudança na base eleitoral de partidos tradicionais da chamada direita brasileira. Então, as eleições de 2018, elas apresentaram significativamente mudança no Congresso e no Poder Executivo. No Congresso Nacional, por exemplo, nós observamos uma renovação recorde. 47,3% dos representantes eleitos para a Câmara dos Deputados e de pouco mais de 80% para o Senado Federal. No Executivo, observamos a ascensão meteórica de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República. Bolsonaro é um ex-deputado federal aí do bloco de centro. Ele foi eleito por partidos que foram recém-formados e não tinham tradições políticas. Também aconteceram resultados parecidos nas eleições estaduais. Ainda é muito cedo para a gente dar explicações históricas sobre as eleições de 2018, mas a gente pode observar alguns padrões. Por exemplo, o presidente eleito em 2018, o Bolsonaro, apresentava-se já há alguns anos como uma alternativa conservadora na política tradicional. Embora o Bolsonaro tivesse exercido um mandato parlamentar por cerca de 30 anos, antes de assumir o Executivo Federal, pode-se dizer que estava relativamente à margem do sistema político. O ex-capitão reformado, né, do Exército, ele foi um deputado federal de pouquíssima expressão, com propostas e atuação geralmente reservadas às demandas da classe militar e dos agentes de segurança. E mesmo assim, o Bolsonaro conseguiu captar boa parte do sentimento político antissistêmico, diria, e principalmente antipetista, que foi se criando através de muitas e várias fake news. De natureza polêmica, o atual presidente apresentou durante anos um discurso conservador e extremamente radical e frequentemente preconceituoso, o que de certa forma impulsionou a sua imagem e eventualmente a sua candidatura. Bom, a eleição de 2018 ela foi permeada por diversas polêmicas, que vai incluir a prisão do ex-presidente Lula, e a esquerda inteira dizendo que não tinha provas contra ele. Hoje o Lula está solto e disse que não tem provas. Bom, o Lula, na época, era o principal candidato da oposição, e há poucos meses do início desse processo, houve aí a chamada
capilarização da propaganda eleitoral por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais. A veiculação massiva das chamadas fake news, né? As notícias falsas, boatos, teorias da conspiração, ataques violentos a militantes e a candidatos e militantes do campo da esquerda. É preciso destacar que a veiculação de notícias falsas, né, esses boatos, fake news, isso aí não é novidade na eleição de 2018, não. Isso são estratégias, frequentemente, de candidaturas políticas, normalmente utilizadas pela extrema-direita. E não só dentro do Brasil, mas no Brasil e fora do Brasil. Entretanto, o advento e a proliferação das mídias de massas virtuais permitiu que essas investidas elas ganhassem proporções muito maiores. Além disso, ainda será preciso analisar com cuidado o efeito que o atentado à vida de Bolsonaro teve sobre suas intenções de voto, vista que permitiu que o então candidato, com poucos segundos de propaganda de televisão, tivesse a sua imagem ali, recuperação médica e posteriores entrevistas televisadas diuturnamente, diria assim, pelos noticiários. Apesar de muitas pessoas acreditarem que essa facada foi uma facada fake, porque ninguém viu sangue, por conta de vários seguranças que na mesma hora pegaram uma toalha exatamente igual, bem branquinha, e todo mundo foi ali junto e colocou, por conta da autorização por parte da pessoa que gerou o atentado, a entrada, a saída deles em vários lugares, enfim, isso ainda está muito mal definido, muito mal definido. Mas, em relação ao campo econômico, apresenta-se agora uma possibilidade de uma guinada em relação à política fiscal de caráter liberal. Isso já foi uma promessa de campanha aí do Bolsonaro em relação aos empresários. O que a gente precisa destacar também é o seguinte: na mesma toada, ele prometeu continuidade das reformas que ele já pediu que o Temer começasse, e incluindo-se aí o acirramento da reforma trabalhista, uma nova reforma da Previdência e uma nova reforma tributária, com vistas à desoneração do setor produtivo e ao aumento da competitividade das empresas brasileiras, na teoria. Contudo, essas medidas são profundamente impopulares e devem ser obstadas, como diria José Antônio Carro, por parte da sociedade civil. No campo educacional, estamos vendo aí uma preferência pelo desenvolvimento da educação de base em detrimento da educação superior. Além disso, a gente também percebe uma espécie de guerra cultural contra os setores universitários, noticiados, jornais o tempo inteiro, e parte do corpo docente, com a inserção de uma ideologia de moral conservadora e de discursos radicais de direita nas pastas da educação e também na área da cultura. Bom, nas relações exteriores, aventa-se uma mudança de eixo, deixando para trás os conceitos básicos que nortearam aí a política externa do Brasil, desde a época do FHC até o governo Dilma. A hegemonia do Brasil na integração regional, a cooperação sul-sul, o multilateralismo, a ascensão do protagonismo brasileiro no Senado internacional e também aproximações pragmáticas, além de mediação de conflitos e ajuda internacional. Tem também a liderança na questão ambiental. A questão ambiental passa por um problema muito sério. Nesse momento, nós temos as maiores queimadas de todos os tempos, olha, superando até o dos militares, segundo o que nós temos verificado, né, no noticiário. E a política das relações exteriores, pretendida aí pelo Bolsonaro, inclui o aprofundamento lá daquela política externa que começou com o Temer, né, ali na mudança do eixo de cooperação internacional, mas também tem características como aproximação com Israel e com os Estados Unidos. Isso aí na era do Bush. Alinhamento à política externa norte-americana, respostas bélicas e até mesmo interferência externa, como no caso da Venezuela. Afastamento das relações, nas relações com a China e outros países não alinhados. Aproximação com líderes de extrema-direita, como no caso da Polônia, da Hungria, da Turquia também. Essas medidas ainda estão em processo gestacional
e adequações deverão acontecer durante esses próximos anos, ainda aqui na metade de 2021, no ano de 2022, enfim. Nas questões políticas, já se observa uma permanência de um discurso radical, um maior protagonismo dos quadros militares no poder executivo, propriamente dito, inclusive com a ocupação de pastas e ministérios, maior protagonismo dos grupos evangélicos e conservadores e também o arrefecimento do combate aos crimes ambientais e à preservação do meio ambiente. A gente destaca, sobretudo, o que parece ser uma marca desse momento político, a mobilização permanente das bases eleitorais e dos grupos de apoio, desde as mobilizações virtuais até mesmo a convocação de manifestações pró-governo. E tome de fake news, esse talvez seja o governo das fake news. Bom, então não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão com você. Eu espero eu espero você também na próxima aula. Então, um forte abraço, fiquem bem e em nome da Sociedade Educacional Curupaiti, o meu muito obrigado.